Se você está pensando em comprar um SUV e quer um carro que combine desempenho esportivo e economia de combustível, talvez a melhor opção do mercado seja essa estreia aqui, Haval H6 GT. Modelo exclusivo aqui para o Brasil que chega agora. A gente não tem preços divulgados, mas ele vai custar mais ou menos uma versão de topo assim de Jeep, Toyota e Volkswagen, que é como a marca entende que esse carro aqui concorre. Todos os detalhes deles a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like aqui no vídeo, deixa seu comentário e não esqueça de ativar o sininho. E caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o veículo, pode deixar aí nos comentários, ou caso você queira que eu faça avaliação de um carro novo, usado ou seminovo, também deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Falando aqui em design desse modelo, dá para ver que ele é um SUV de médio e grande porte, e ele tem aqui nessa versão esportiva um para-choque exclusivo. Então ele tem detalhes que muita gente fala que lembra mais ou menos da Lamborghini Urus. É uma característica, assim, talvez seja o melhor exemplo de um SUV esportivo, e ele bebe bastante dessa fonte. Então a gente tem aqui essa parte superior bem destacada, a parte inferior aqui do para-choque, ele tem um material que imita a fibra de carbono, tem esses faróis afilados aqui que são full LED, automáticos, e farol de neblina aqui nessa área inferior. Você vendo ele de frente, ele tem uma área que, apesar de um capô comprido, a frente dele aqui é reta, que dá uma maior impressão de altura quando você vê esse carro de frente. Então ele é um carro com toda a pegada esportiva, até os recortes do para-choque são mais retos para reforçar isso. Vindo aqui para a lateral, ele tem rodas de 19 polegadas com pneu 235 perfil 55. De lado, ele tem os retrovisores aqui em preto brilhante, teto em preto brilhante e a soleira também em preto e brilhante. O que é interessante de falar é que nessa soleira aqui ele tem esse efeito aerodinâmico aqui que é interessante. A gente vê isso pouquíssimo em carros dessa categoria. É um efeito legal que a gente costuma ver mais em super esportivos. Vindo aqui para a parte traseira, ele tem um spoiler traseiro com efeito aerodinâmico realmente. Um aqui sobre o vidro e outro aqui sobre a tampa. E também não tem como falar como essa traseira aqui é bonita. Então, ao contrário do que na frente a frente ela era mais reta, aqui a gente tem um efeito um pouco diferente. A gente tem essa parte aqui superior mais projetada do que a parte inferior do para-choque. Então ele tem uma área bem grande aqui da tampa do porta-malas. Ele não tem cromados, como você pode ver, nem na dianteira, nem na traseira. Ele aqui, nessa versão esportiva, é nada de cromado nele. Tem aqui nessa faixa principal imitação de fibra de carbono, como tem lá na frente. As lanternas são em LED. Tem aqui embaixo as saídas de escapamento. E o que é legal de falar também, a gente tem esse olho de gato aqui nas duas laterais nessa abertura, que dá uma impressão de que a gente está falando aqui de um veículo super esportivo com grandes saídas de ar. Ali ele aproveitou esse efeito de design para poder aproveitar e colocar aqui o olho de gato desse carro. Quando a gente vê aqui no logo, você pode ver que o GT ele é destacado em vermelho, um vermelho fosco, ele é PHEV. Esse PHEV significa, o FEV no caso, que ele é um veículo híbrido plug-in. O híbrido plug-in ele é diferente dos outros híbridos normais porque você pode carregar a bateria dele tanto através do motor do veículo quanto através da tomada. Então, olhando aqui de lado, a gente tem aqui a tomada de carregamento dele. Então a gente tem a tomada aqui principal e a combinação das duas para carregamento rápido. O que também é interessante desse carro é que ele, sendo um híbrido plug-in, ele tem uma característica muito comum de carros elétricos, 100% elétricos. Você pode carregar ele somente em tomada de corrente alternada ou em tomada de corrente contínua. Pensando numa tomada de corrente alternada que tem a menor potência possível, ele tem uma autonomia 100% elétrica aqui de até 170 km. Para você compor essa bateria, você precisa de 5 horas, ou caso você faça, no caso aqui, a carga rápida em tomadas do tipo DC, você consegue de 10 a 80% em 29 minutos. Então isso é super rápido. E a gente precisa aqui só uma tomada desse tipo. Nesse tipo de tomada daqui, ele já consegue uma carga muito boa para você compor a sua viagem, a sua autonomia. E falando de autonomia, o que é legal de falar é que esse carro ele vem com mecânica 1.5 turbo,
e é combinado com dois motores, um motor elétrico na dianteira mais um motor elétrico aqui na traseira. Na condução normal, do que você vê comigo ali na pista, ele sai com o motor dianteiro elétrico em funcionamento, em seguida ele liga o motor traseiro elétrico e ele funciona um veículo de tração integral. E em casos muito extremos em que ele precisa de mais potência é que o motor 1.5 turbo dele vai entrar em atuação. Todo esse conjunto faz com que ele tenha potência máxima de 393 cavalos e 77,7 kg de torque. É muita coisa. Na pista é um carro característica esportiva mesmo, é pisar e aquele coice que a gente sente nas costas, nas acelerações. É um carro muito bom. E o acerto da suspensão dele é muito legal. Você vai ver comigo ali mais pra frente. Falando aqui no interior dele, dá para ressaltar como é muito bom o acabamento dele. Vamos começando aqui pela porta. A gente tem um misto aqui de tipo de acabamento. A gente tem o acabamento aqui superior mais emborrachado. Essa parte inferior que imita fibra de carbono também é emborrachada, não é dura. Aqui ele tem um material plástico, mas que ele tem uma boa textura. O acabamento aqui em cromado. E essa parte aqui no apoio de braço. Essa parte aqui em revestimento em alcântara. Aqui a gente tem os botões dos vidros elétricos dele, dos retrovisores elétricos, para travar as portas e travar os vidros, trava segurança para crianças. Vindo aqui mais abaixo, a gente tem o botão para abrir o porta-mala, a regulagem de altura dos faróis, o botão para abrir a tampa do reservatório de combustível e o assistente de descida em rampa. Vindo aqui para essa área central, a gente tem o volante dele multifuncional, que do lado direito a gente controla aqui essa área do painel de instrumentos, então a gente vê aqui a capacidade de bateria dele, pode mostrar o funcionamento do motor, quanto de você está gastando de energia elétrica, tem a informação de trip, aqui as informações dele de consumo médio de combustível, são um computador de bordo bem com bastante informações, né? Tem informação aqui no caso de calibração de pneus, tem bastante coisa aqui. O painel de instrumentos dele é digital. Do lado de cá, a gente tem a alavanca do piloto automático adaptativo, onde a gente tem as informações aqui. Quando você aciona o piloto automático, ele é um piloto automático com função stop and go, ou seja, é aquele veículo que ele acompanha o veículo à frente, ele acelera de acordo com o veículo à frente e freia, e caso o veículo da frente freie totalmente, ele vai frear também de maneira automática e vai acelerar quando o veículo da frente acelerar. Ele também tem a função de contorno de curvas, então dependendo de como é a curva à sua frente, ele vai fazer a leitura de como é o ponto de curva e vai tangenciar essa curva de maneira segura, baseado nas informações das laterais. E também é legal de falar que ele tem o freio de segurança, um freio de emergência, que ele faz detecção de pedestres, de ciclistas, de outros veículos. Então caso você por algum motivo aqui você se distraia, ele vai acionar em qualquer uma das condições. Voltando aqui a falar do volante. Do lado esquerdo aqui a gente tem as informações do controle da central multimídia, você pode aumentar o volume, trocar uma banda de áudio. A central multimídia dele tem conectividade com celulares Android Auto e Apple CarPlay. Essa multimídia tem 12,3 polegadas e como você pode acompanhar aqui, todo o sistema dele já é traduzido para o português. Algumas marcas costumam trazer os primeiros veículos ou com a função aqui dele totalmente em inglês ou parcialmente traduzida. Aqui no caso não, todo o sistema dele já é traduzido para o português. Ele tem carregamento de celular por indução, o acabamento bom na área que a gente comentei lá aqui, assim como na porta, o acabamento imitando aqui fibra de carbono também é emborrachado, tem acabamento em couro e a parte superior aqui do painel é macia. O ar-condicionado dele é de 2 zonas, então ele não tem ar-condicionado individual para os passageiros traseiros, mas aqui na frente você consegue regular de acordo com o que fique melhor para os passageiros da frente, mas tem saída de ar para os passageiros na traseira. Aqui nessa área do console central, a gente tem aqui um porta-objetos para colocar suas informações, temos aqui esse botão para seleção de marchas, freio de estacionamento e por fim aqui um outro porta-objetos, aqui que ele não é refrigerado, mas ele é bem grande, dá para você carregar garrafas grandes, carteira ou outros objetos. Como você pode ver aqui, o acabamento dos bancos dele, ele é parcialmente em couro, parcialmente em alcântara e com o logo GT aqui bordado em baixo relevo. É um banco que tem um bom apoio lateral, ele tem um bom tamanho
O que faltou para ele, assim, para completar o visual de banco esportivo, talvez fosse uma regulagem aqui dessa região para as pernas, para estender essa região aqui para os passageiros, para o motorista também. E agora, mais informações aqui no banco traseiro. Aqui o espaço para os passageiros no banco traseiro também é muito bom. Você pode ver, ele tem uma característica de um SUV coupé, e mesmo com essa característica, a distância aqui para o teto, para quem vai aqui no banco traseiro, é muito boa. Então você tem um bom espaço nessa altura e tem um ótimo espaço aqui para as pernas. Então você consegue aqui achar uma melhor posição, você consegue esticar bem as pernas, consegue andar de maneira confortável. Também é bom ressaltar aqui que algumas marcas elas reforçam um bom acabamento das portas nas portas dianteiras e na porta traseira é só plástico. Aqui não, a gente tem a reprodução do Alcântara aqui no apoio de braço e tá aqui também desse emborrachado fibra de carbono. É um material de muito boa qualidade e caso você tenha crianças, ele também já vem equipado com o sistema de fixação de bancos Isofix e Top Tether. Então, o acabamento bom também dos bancos da frente é replicado aqui atrás. São bancos grandes, bancos largos e a gente tem aqui, no caso da posição central, um apoio de copos ou um apoio de braço, caso ande só duas pessoas, ou uma pessoa só no caso. E agora, para vocês conferirem como que foi a experiência de dirigir ele lá, aqui dando uma volta no Autódromo de Interlagos, vamos lá. Em tempo real o que ele está fazendo, né? Aqui no caso ele está na descida jogando a energia das rodas para a bateria, e assim que se acelera, isso reverte da bateria para as rodas, está no modo 100% elétrico por enquanto. E aí quando ligar o combustão ele vai acender um motorzinho que tem ali na frente em cima. Aqui então, de um modo geral, ele sempre, no começo ele prioriza a tração dianteira, depois ele distribui para a traseira. Isso, e sempre priorizando muito o elétrico, ele só liga o combustão quando você está pedindo no acelerador ou quando a bateria está acabando. Então essa é uma diferença com os outros híbridos que a gente tem no mercado. Então, para ativar o launch control, a gente vai para o esportivo e desliga o controle SP. Beleza. E aí para fazer o launch control você vai pisar 100% no freio, na sequência 100% no acelerador, espera o giro subir 100% e aí solta o freio. Uma vez só. Beleza. Dá uma segurada, vamos fazer a chicane pelo lado direito. São 78 kg de torque. Deu pra sentir. Vou alterando aqui pro modo mais esportivo. Tá bom. Desligando o modo on pedal, regeneração baixo. Aqui ele responde um pouquinho mais, a direção ficou um pouquinho mais dura para você sentir mais o carro. E agora ele usa um pouquinho mais o combustão também. Dá pra começar a perceber quando o motor liga, né? Aqui você tem em tempo real o mesmo gráfico compactado ali, de uma forma mais abrangente. Que é bom sentir ele bastante na curva, né? Ele segura bem, a suspensão dele é bem firme nisso, né? O que impressiona também é esse torque, né? Sim. Por ele ser motor elétrico, ele entrega tudo de uma vez só, então tem essa empurrada inicial muito forte. Eu acompanhando aqui, eu acho que ele ligou o motor uma vez só, perto da reta, praticamente. O resto é só motor elétrico mesmo. E priorizando o elétrico, você tem essa autonomia de 736 km. E a bateria está uns 53%, então... E a gente não tá andando no modo econômico, né? Impressionante que anda assim, que economiza. Gostei muito da suspensão dele e do acerto de direção, muito gostoso, né? Ao mesmo tempo que você tem um carro firme, que não ameaça escapar, você tem todo o conforto também, né? Para essas duas buracadas. É um pouco difícil falar, no momento, sem saber o preço desse veículo, o que você deixaria de comprar para comprar um Haval H6 GT, ou um Haval H6 GT, como eles nomeiam a marca. Mas pensando nas versões de topo da Volkswagen, Jeep e Toyota, que é como a própria marca identifica os concorrentes desse carro, os SUVs em topo de linha,
digamos que ele vai custar em torno de 300 e 340 mil. Pensando nisso, nenhum concorrente consegue oferecer todas as qualidades que esse carro oferece. Os concorrentes ou são econômicos, ou são espaçosos, ou oferecem uma boa economia de combustível e só boa. A gente não pode nem falar nesse carro aqui que a economia de combustível dele é excelente. São 1.052 km de autonomia, em torno de 27 km por litro no consumo combinado, e um carro que anda muito, como vocês viram na pista, um carro que tem uma aceleração super rápida, vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos, uma ótima capacidade de frenagem, muito bem equipado para o uso aqui na cidade. Ele tem sistemas como o piloto automático adaptativo, com uma função de frenagem e aceleração, dependendo de como está o tráfego à frente. Ele contorna curvas de maneira segura, também de maneira automática, e carro que estaciona sozinho, é um carro que tem um ótimo acabamento interno. Assim, são várias e várias qualidades que fazem dele assim, um carro único na categoria. Eu, por experiência de dirigir vários veículos, de dirigir carros de praticamente todas as marcas e também, claro, veículos chineses, que, claro, chegando aqui vão falar, poxa, já chegou mais uma marca chinesa. Eu nunca dirigi um carro de marca chinesa que tivesse um acerto de suspensão e um acerto de direção tão agradável, tão bem feito quanto esse veículo aqui. Ele na pista, principalmente aqui no Autódromo de Interlagos, ele contornou as curvas muito bem, ele tem um bom apoio de suspensão, tem uma direção com uma boa carga, a gente consegue sentir que o volante não é leve demais, também não é duro demais, ele tem a calibração certa para a condição que você precisa. Enfim, são várias e várias condições, várias qualidades que fazem você querer escolher esse carro, e além de tudo ele é bonito. Então, me diz aí, o que você faria? Eu, com certeza, tendo essa grana na mão, eu faria pelo menos o test drive. Depois de um test drive, eu acho que eu compraria esse carro sim. Mas e você, o que você faria? Deixa aí nos comentários pra gente.